Abramos as nossas Bíblias na primeira epístola de Pedro, em seu capítulo de número 2, versos 18 a 20. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 18 ao 20. Diz assim as Escrituras Sagradas: Servos, sedes submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Meus irmãos e irmãs, há sofrimentos e sofrimentos. Não existe apenas um tipo de sofrimento. Existem categorias de sofrimento. Por exemplo, existe um sofrimento mais pessoal, que pertence a cada um de nós. Um tipo de doença, por exemplo, quando nós atravessamos uma doença, esse sentimento, esse sofrimento, ele é intransferível. Nós podemos ter a solidariedade das pessoas, mas dificilmente isso nos habilitará a fazê-la sentir o que estamos sentindo. Existem também os sofrimentos coletivos, aqueles que são partilhados por um grupo, como por exemplo, como ocorreu algum tempo atrás, na cidade de Mariana, em Minas Gerais, onde houve aquela tragédia com a barragem e levou o sofrimento para toda uma cidade. Há também sofrimentos em ambientes diferentes. Às vezes há sofrimentos mais interiores, que fazem parte do nosso mobiliário interno, daquilo que estamos passando dentro de nós, que não se consegue ver a olhos nus. E aí nós temos, por exemplo, o exemplo de Ana, mãe de Samuel, onde ela sofria como mulher por não poder dar à luz. Mesmo Eucana, se solidarizando com ela, não conseguia aliviar essa dor. E também há sofrimentos externos, como amputação de membros, como perda de mobilidade. Enfim, meus irmãos e irmãs, existem toda uma sorte de categorias e tipos de sofrimento. Mas o texto de hoje, ele está interessado em um tipo específico de sofrimento. O sofrimento moral. Um sofrimento de sensação de injustiça. E o texto está interessado mais do que nesse sentimento, na tristeza, mas ele está se perguntando o que devemos fazer quando somos assaltados por esse sentimento. Nós veremos hoje, neste trecho da epístola do apóstolo Pedro, como Deus reserva uma certa recompensa. Há recompensa no sofrimento. Há uma certa recompensa no sofrimento e nós vamos aprender qual é. Antes disso, é preciso dizer que esse texto tem algumas estratégias aqui. Primeiro, nós vamos ver uma situação real, que é a questão dos servos, como foi lido. Mas Pedro, não se engane, ele usa apenas isso para introduzir a mensagem principal. É ali que está um princípio que é geral, que transborda a ideia apenas de relação servo e escravo do primeiro século. Tem a ver conosco, tem a ver com o nosso sofrimento, tem a ver com os nossos sofrimentos e mais importante do que os sofrimentos, tem a ver como Deus espera que nós nos comportemos diante de um sofrimento injusto. Portanto, vamos ver o que está acontecendo nesse texto. No verso 18 nós temos então uma situação real sendo apresentada pelo apóstolo Pedro, onde diz que servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom
e cordato, o cordato é amável, não somente se for bom e amável, mas também ao perverso. Nós temos que ser submissos, né? Esta é a ordem do apóstolo Pedro aos servos. Mas para entender isso, eu preciso entender pelo menos quem é o servo, quem é o Senhor e de que ambiente estamos falando. Primeiro, meus irmãos e irmãs, o servo que está aqui não é o servo escravo, que geralmente nós estamos muito acostumados a pensar no primeiro século, e longe de qualquer comparação, não tem nada a ver com escravo, com a escravidão que foi imposta no Brasil. Isso foi barbárie, foi algo terrível, a escravidão que foi submetida aos negros que vieram ao Brasil. Isso não tem comparação na história. Não é este tipo de escravidão que o texto trata. Esse texto, inclusive a palavra servo, é uma palavra que significa servo doméstico. Eram servos que viviam nas casas das pessoas, conviviam com os familiares, eles tinham ocupações, eram sapateiros, eram dirigente de carroça, dama de companhia, eles tinham suas funções e recebiam até salário. Esse era o servo do primeiro século, principalmente muito comum na cidade de Roma, onde era uma cidade que possuía cidadãos livres e também possuía servos. Um exemplo disso é o texto de Efésios, quando fala que a submissão era exigida das mulheres, mulheres serem submissas aos seus maridos. Depois fala dos filhos serem submissos aos pais, e depois fala dos servos sejam submissos aos senhores. Ou seja, o servo era visto como alguém doméstico, alguém que pertencia ao seio da família. Já os senhores aqui, eles eram chefes de família, eram cidadãos livres, geralmente do reino. Eles tinham então condições de terem as suas propriedades, por isso tinham estes servos. O que ocorria com esses servos é que eles a primeiro momento poderiam ter sido produto de algum tipo de vitória conquistada pelos povos, que pegou estes servos, esse povo vencido, e tornou-os escravos. E aí os filhos foram nascendo. Então era muito comum esse tipo de servo no primeiro século. Então o ambiente, em terceiro lugar aqui, o ambiente era um ambiente doméstico. A submissão está sendo ordenada, não é a submissão de um regime militar, não é a submissão de um rei de um súdito ao seu rei. Não, o ambiente é um ambiente doméstico. Está dizendo ao servo, vocês têm que ser submissos aos seus senhores, aqueles são os seus pais de família, mesmo se eles forem perversos. Vocês devem oferecer a mesma qualidade de serviço. Seja um servo bom, seja um senhor bom e amável, seja um senhor perverso. Então o que está em foco aqui é que a ordem era servir a despeito de para quem eu estava servindo. Eu preciso servir uma manifestação, produto meu, independente de quem vai acolher. Lembre-se, esta é a tônica do Novo Testamento. Nós servimos as pessoas, mas como ao Senhor. Esta é a ideia. E nesse texto também está presente. Mas então, agora, posto isso, nós veremos aonde o apóstolo Pedro quer chegar. E a aplicação vai mudar. Ela não vai mais estar focada na questão do servo. Observe o verso 19. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Não se enganem, meus irmãos e irmãs, esse texto ele é muito denso. Então veja que mudou-se o destinatário. Nós não estamos mais falando de servo e senhor. Perceba que o texto agora, antes se era servos, sede submissos, agora o texto mudou. Se alguém. Se alguém cabe para todos os gêneros, tanto homem quanto mulher, para todas as idades, tanto adulto, jovem. Então mudou, a aplicação que ele vai dizer agora não é mais apenas para servos. E mudou-se o ambiente, nós não estamos mais no ambiente doméstico. Antes era o ambiente doméstico, como havia dito, mas agora é alguma coisa interna, são valores passionais, valores de paixões, valores de sentimentos, como a tristeza, né?
Suportar a tristeza. Então, o princípio que será exposto nesse texto, embora parta dessa situação real dos servos, ele é muito mais abrangente. E que princípio é esse? É o seguinte: há uma recompensa em suportar a tristeza por um sofrimento injusto. Deus reserva uma recompensa ao suportar tristeza por um sofrimento injusto. Esse é um princípio difícil, por isso nós vamos agora olhá-lo com bastante vagar, para não perdermos as verdades que estão aqui, porque há uma recompensa em suportar a tristeza por um sofrimento injusto. Vamos dividir por partes. Primeiro, que recompensa é essa? Afinal de contas, veja que o texto tem a palavra grato. Percebam que tem a palavra grato aqui. E essa palavra grato, ela significa recompensa. Ela tem um termo grego chamado charis, que significa recompensa. O Senhor Jesus Cristo usou esse termo em um certo momento, lá em Lucas 6,32, quando diz assim: se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? É a mesma palavra de grato aqui, recompensa. É a mesma palavra, o mesmo conteúdo de significado. Se amais o que vos amamos, qual é a vossa recompensa? Eu estou lendo Lucas 6,32. Porque até os pecadores amam aos que os amam. Lucas 6,33. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? É a mesma palavra de grato aqui. Então, a ideia aqui é que há uma recompensa. Só que no caso desse texto que eu li agora, de Lucas, a recompensa é de Deus para nós. Deus, Ele espera que nós tratemos bem os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos fazem mal. E nós teremos uma recompensa por isso. Esse é o texto de Lucas. Mas Pedro inverte. Pedro faz uma inversão inusitada. Ele diz que ao suportarmos tristeza por sofrimento injusto, somos nós que oferecemos uma recompensa a Deus. Ou seja, somos nós que oferecemos algo a Deus, e não Deus que nos oferece algo. Mudou. Porque esta é a ideia do texto. Veja no verso 20. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isto é grato a mim? A você? Não. É grato a Deus. Todas as vezes em que nós suportamos com paciência a tristeza por um sofrimento injusto, nós então estamos oferecendo a Deus uma recompensa. É claro que o termo recompensa fica estranho quando parte de nós para com Deus. É por isso que a nova tradução linguagem de hoje opta por colocar agradável a Deus, sermos agradável a Deus. Mas a palavra no grego é recompensa, não tem que mudar aqui. É como se nós estivéssemos oferecendo algo a Deus. Então há uma recompensa quando passamos por uma tristeza injusta, mas não é para nós. É uma oferta que oferecemos a Deus. Senhor, eu estou sofrendo injustamente, com paciência suporto, que isto para o Senhor suba como aroma suave. Este é meu tributo ao Senhor. Então, todas as vezes em que nós suportamos tristeza por um sofrimento injusto, nós oferecemos a Deus isto. Isso se torna agradável a Deus. Deus se agrada, meus irmãos e irmãs. Deus se agrada quando nós suportamos com paciência as tristezas, frutos de um sofrimento injusto. Tanto é que vamos ver agora esta segunda parte, porque nós precisamos suportar isso. Lembrando que
Existem algumas filosofias que dizem que há mérito em suportar sofrimento. O estoicismo é uma filosofia como essa, que diz que o suportar sofrimentos molda o nosso caráter como pessoa. Entretanto, o que o texto está dizendo não é que nós devemos sofrer injustiças pelo próprio exercício do sofrimento. Não é isto que irá nos moldar, mas é por motivo de consciência para com Deus. O que é isso? Bom, a ideia aqui é estar cônscio da presença de Deus, de que no momento difícil em que você, eu, ou qualquer um de nós, estejamos sofrendo uma injustiça, nós estejamos conscientes nesse momento que o Senhor está conosco, que Ele está observando, que Ele testemunha conosco dos atos pelos quais nós estamos sendo vitimados. Então, o nosso sofrimento, a partir desse momento, ele não é mais apenas assim. Na verdade, este sofrimento pertence a Jesus Cristo. O Senhor é evocado como alguém que partilha com você deste sofrimento. Este sofrimento também é o sofrimento de Cristo. E nós precisamos nos acostumar com esta ideia. Porque veja só, quando nós ganhamos um carro, alguém coloca lá, bênção de Deus, lá no automóvel. E quando nós ganhamos um sofrimento? Meus irmãos, até os nossos sofrimentos precisam ser entendidos à luz de Cristo. Nós não sofremos solitariamente, porque a nossa fé não é solitária. Nós sofremos em Cristo. Então, nosso sofrimento ele é partilhado. O Senhor está conosco em nosso sofrimento. Da mesma maneira que nós não podemos pensar que as pessoas são autônomas em nos infligir sofrimento. Porque nós não vivemos em um mundo de autônomos, nós vivemos no mundo de Cristo Jesus. Todos os sofrimentos que passamos neste mundo é o sofrimento que o Senhor nos serve. Agora, não há nenhum impedimento de nos sentirmos tristes. O texto ele não é contra a tristeza. A tristeza desse assunto emerge de uma violência moral. A pessoa foi vítima de uma violência. O servo, ele serve bem, mas é tratado de maneira não proporcional com as suas ações. Há um princípio aqui. Ou seja, que o correto é quando alguém serve bem, que seja bem tratado. É a devida paga por um bom tratamento. Então há uma injustiça ocorrendo aqui. É Urias, sendo servo de Deus fiel, servo do rei fiel. Lembra de Urias? O homem a qual Davi tomou a sua esposa. Urias, em determinado momento, foi quase enganado pelo rei Davi para que ele fosse para a sua casa e deitasse-se com a sua esposa, a fim de encobrir com isto uma gravidez, fruto de um adultério. Mas Urias recusou-se a fazer isso. Ele disse: os soldados do meu senhor estão em guerra, dormindo ao relento, e eu dormirei em uma cama? Não. E ele então recusou-se. E por causa disso ele foi portador de uma carta da sua própria destruição, quando Davi escreveu para que Urias fosse colocado na frente da batalha. Ó, Urias, um servo tão fiel, foi tratado de uma maneira tão brutal. Meus irmãos, isso foi um tratamento injusto. Da mesma forma como Nabote, como foi tratado de maneira extremamente injusta, tendo uma herança que foi cobiçada pelo rei Acabe, que deveria ser o protetor das heranças do povo de Israel, acabou cobiçando a herança de Nabote e foi tratado de uma maneira injusta. Meus irmãos, é natural que nos sintamos indignados e tristes, não há problema algum com isso. A questão é que nós não podemos focar nessa tristeza, precisamos focar em como devemos reagir e como a nossa reação irá refletir o nosso Senhor. A grande questão é: qual a medida da sua devoção? Qual é o tamanho da tua devoção? São nesses momentos
de sofrimento e dor que nós somos desafiados a responder a Deus. Qual a medida da nossa devoção? E aí Pedro, para continuar deixando isso bem claro, ele coloca duas situações hipotéticas aqui. Primeira, no verso 20. Pois que glória há se pecando, sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência? O que ele está dizendo aqui? Imagine alguém hoje sendo demitido, um funcionário de uma empresa sendo demitido por chegar atrasado, por desobediência, dormir no horário de trabalho, mau comportamento diante dos funcionários, baixo rendimento esperado do desempenho que deveria dar. Se alguém for demitido por isso, seria uma demissão injusta? Não, é um péssimo funcionário. Mas agora imagine o inverso, que é o que ele nos convida na continuação do verso 20. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é recompensa para Deus, isto é agradável a Deus. Então imagine um funcionário o inverso do que foi apresentado agora. Alguém que chega sempre no horário, chega até antes, alguém que obedece às regras da empresa, alguém que está sempre pronto, em prontidão no seu horário de trabalho, que apresenta um bom comportamento diante dos funcionários, que apresenta um desempenho muito além do esperado das suas funções. Seria injusto demitir uma pessoa como essa? É claro que sim. E é desta maneira que o sofrimento chegará a nós. O sofrimento, quando vem a nós, será sempre injusto. Porque o servo e a serva de Deus sofrem nesse mundo de forma injusta. Nós sofremos porque nós devemos praticar a justiça. Agora, nós não somos donos da reação das pessoas. Eles pertencem a outra jurisdição. Eu não posso gerenciar como o meu empregador irá reconhecer os meus trabalhos. Eu posso cuidar da minha esfera pessoal. E é isso que Pedro está apresentando aqui. Nós somos responsáveis pela nossa esfera de ação. A outra pertence a Deus. Se nós fomos tratados com injustiça, precisamos suportar. Porque não é correto o servo, o cristão, a cristã, ser tratado com justiça e ser demitido porque foi um péssimo funcionário. E a palavra suportar aqui, ela tem um grande peso, ela aparece várias vezes nesse texto, se você notou, aparece pelo menos 3 vezes, porque o segredo é que nós precisamos suportar as nossas tristezas em Deus. Em outras palavras, ele retoma, nós precisamos passar por isso cônscios da presença de Deus. Isso significa que precisamos focar em como Deus recebe a reação dos nossos sofrimentos. Quando somos afligidos e suportamos por honra, que é uma das palavras desse texto, isso se torna agradável a Deus. Isso se torna uma oferta a Deus, uma recompensa a eles. Ora, meus irmãos e irmãs, isso não deve soar estranho para nós, embora soe bastante duro. Nós somos nação sacerdotal do Senhor. Mas isso não envolve apenas ficarmos cantando. Isso envolve sacrifício. Porque o sacrifício é o objeto do sacerdote, não é mesmo? Assim como o objeto do profeta é a profecia. O objeto do sacerdote, de qualquer sacerdócio, é um sacrifício. E todos nós fomos convocados a Deus para sermos sacrifícios. A nossa vida é um sacrifício a Deus. Então nós precisamos nos unir ao mesmo pensamento que expressou Davi quando ele, infelizmente, cometeu o pecado de fazer o recenseamento do povo, um censo do povo. E Deus o puniu por isso, porque ele estava com este censo tentando ser orgulhoso em relação às suas presas. Então Deus o puniu severamente, puniu a nação, milhares de pessoas morreram. Então Davi orou ao Senhor, Senhor, puna a mim e não a eles. E Deus então disse, vá até o monte de Araúna e ofereça a mim um sacrifício. Ele foi lá. Araúna ofereceu bois para que Davi sacrificasse. E então Davi solta um princípio que deve ser nosso. Jamais oferecerei sacrifícios ao meu Senhor que não me tenham custado nada.
porque isto é contrário ao conceito de sacrifício. O conceito de sacrifício é que é custoso. Meus irmãos e irmãs, não passaremos por esta vida, pela jornada das nossas vidas, sem deixar pedaços de nós mesmos espalhados pela estrada. Nós não chegaremos no céu incólumes, sem nenhum tipo de dificuldade, sem nenhum tipo de escoriação, de cicatrizes. Importa, meus irmãos e irmãs, que cheguemos ao reino dos céus cravados das marcas do Senhor em nossa vida. E se o Senhor quer nos marcar, o que podemos orar senão: Senhor, faça-se a tua vontade, mas dá-nos graça para suportar as tristezas que nos concede, a fim de que possamos chegar nos portões da Jerusalém celestial, assim como tu queres, moldado pela sua própria mão, mas ajuda-nos a suportar as tristezas dos dias maus. Essa deve ser a nossa oração como sacrifício a Deus que apresentamos a nossa vida. Não é saudável vivermos uma vida cristã pensando que sairemos ilesos da nossa jornada. Porque não foi assim com os apóstolos. A história nos ensina, o apóstolo Pedro, diz a tradição, morreu crucificado de cabeça para baixo. O apóstolo Paulo foi decapitado. O apóstolo Tiago foi morto à espada. E João foi exilado na ilha de Patmos. Então, os sofrimentos desta vida, meus irmãos, eles darão o tom da medida da nossa devoção ao Senhor. Qual é a medida da sua devoção? Você responde isso todas as vezes em que o Senhor envia um sofrimento injusto. E mesmo triste, você decide levar ao Senhor como um sacrifício de aroma suave, porque um sofrimento injusto, a paciência expressa pelo sofrimento injusto, é agradável a Deus. Nossos pais nos ensinaram isso. Eu creio que nós nos lembramos que Jó disse que é loucura esperarmos apenas o bem de Deus nesta vida, quando ele, atormentado por várias dores, foi desafiado por sua mulher a amaldiçoar a Deus. Ele disse: falas como qualquer doida, temos recebido apenas o bem de Deus e não receberemos o mal? Jó tinha claro de que o Senhor é o nosso Senhor daquilo que nos vai bem, mas é também Senhor daquilo que nos vai mal. Abraão ofereceu seu filho Isaque, sabendo que Deus tinha todo o direito de retirar dele o deleite dos teus olhos. A medida da nossa devoção, meus irmãos e irmãs, implica entregarmos a Deus, sermos agradáveis a Ele, acima da jurisdição dos nossos sentimentos. Embora nos sintamos tristes, nos sintamos desanimados, não são estes sentimentos que têm jurisdição na nossa vida. É possível que isso venha nos assaltar em um momento ou outro, mas nós servimos ao Senhor. Ele pertence à jurisdição da nossa vida. É a Ele que nós respondemos em última instância. Mas adiante, Pedro irá dizer por que não espera menos dos seus destinatários. Se você ler, e eu peço que faça isso com carinho e lágrimas, com certeza, você perceberá que ele tem um motivo para dizer isso. Ele vai dizer que Cristo Jesus seguiu os mesmos passos. E é isso que o Senhor espera de nós. Jesus Cristo é o nosso modelo. Sente-se só. Nosso Senhor sentiu-se só o suficiente para gritar: Deus meu, por que me desamparastes? Sente-se traído? Nosso Senhor foi traído por Judas, negado por Pedro e abandonado pelos seus. Nós estamos em boa companhia. Estamos na companhia de um Deus que sabe o que é sofrer injustiças. Sente-se atacado? Nosso Senhor foi tratado injustamente por homens que veio salvar. Como disse certo puritano, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo nutriu uma pequena árvore
pelo seu poder, para que ela pudesse crescer pela sua providência e que futuramente foi usado como madeiro onde ele seria crucificado. O nosso Senhor sabe e conhece as nossas dores. Não falamos com Deus ignorante aos nossos sofrimentos. Não projete isso no seu Senhor. Os seus passos são contados. Vamos suportar com paciência o fardo e que esse sofrimento, que não será desperdiçado, será ofertado ao Senhor como recompensa, agradável ao Senhor, porque você pertence a Ele. Que Deus nos abençoe. Amém.